Meus amores, eu voltei pra falar de um assunto que eu vou resumir aqui um pouquinho da minha história com a ansiedade, tá? Desde muito novinha, eu sempre fui uma pessoa que sofri muito por antecedência. Então, eu sofri por muito tempo, por muitos anos, né? É, Sofrendo por antecedência. Por exemplo, eu sempre estava ali no presente, mas eu estava sempre preocupada com o futuro. E isso desde muito pequenininha, no entanto, quando eu era mais novinha, a minha mãe me levou no médico e falou, né, que eu, tipo assim, eu tava sempre preocupada com o futuro e tudo mais. E isso é muito, gente, isso é péssimo. E desde novinha, assim, eu sofria muito com a questão de ser assim, né? Mas eu nunca tomei medicamentos e tudo mais, eu sempre tentei me controlar. Enfim, passados anos e tudo mais, em 2020, o meu avô faleceu, teve pandemia, eu saí do meu emprego, enfim, aconteceu muitas coisas. E eu comecei a perceber que, assim, a ansiedade que eu tava sentindo era um pouquinho diferente. Não era aquela ansiedade mais leve, assim, aquela ansiedade mais, ai, sabe, eu tava sentindo algumas palpitações no coração e tudo mais. Enfim, só que foi uma coisa que eu sempre, gente, eu sempre pedia pra Deus. Então eu já tô dando aqui uma dica pra vocês, né? Converse com Deus, peça pra Ele, se conecte com Ele, tira um momento pra você conversar, pra você ler, pra você aprender mais de Deus, enfim. Eu não sei a religião que você busca, mas tem pessoas que também buscam meditar. Enfim, foque na sua religião, isso ajuda bastante. Você a confiar em alguma coisa, né? Você acreditar em algo. Então, enfim, tenha fé, confie em algo, isso ajuda bastante. E aí eu vim de um fator, de uma época assim, que passou e tudo mais. Quando eu casei, em 2000 nossa, gente, 2022, 2021, janeiro de 2021, eu comecei a tomar alguns. Porque na verdade o que mais me atrapalhava em questão do meu dia a dia é. Gente, essa luz piscando tá me atrapalhando horrores. Mas enfim, coloquem aí na casa de vocês. Vocês não precisam ficar olhando a luz, tá? Vocês coloquem aí na casa de vocês e só vão me escutando, tá? Aí depois vocês deixam aqui nos comentários, a gente vai conversando um pouquinho sobre esse assunto. Mas enfim, em 2021, eu decidi que eu ia fazer algumas coisas, procurar fazer algumas coisas que ajudassem a melhorar essa questão de ansiedade, né? Eu comecei a ter mais consciência sobre isso, eu não queria tomar medicamentos. A minha mãe, ela toma medicamentos, tem pessoas que acabam tomando medicamentos, mas enfim, eu sempre fui aquela pessoa mais quieta e tudo mais, e eu preferia não tomar, eu sempre fui muito ansiosa, mas eu sempre tentei me controlar ao máximo e eu procurava fazer coisas que ajudassem a controlar isso. Só que o que mais me atrapalhava era durante a noite, quando eu ia dormir, eu acabava ficando mais agitada, minha mente, ela não para de funcionar durante a noite, porque é o momento que parece que meu cérebro fala: eu vou trabalhar agora e você vai planejar a sua vida inteira nessa noite. E aí eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando muito ali a noite inteira. Então, com isso, é uma coisa que acabava atrapalhando bastante e eu comecei a tomar remédio natural pra dormir. Gente, isso me salvou muito. Eu tomei, tipo, 2021 inteira, o ano passado inteirinho. E esse ano, tipo assim, que eu comecei a dar. Tomei durante uns 2 anos, assim, pra dormir e me ajudou muito. Sem contar que eu comecei a praticar algumas coisas na minha vida que também me ajudaram a mudar e a controlar essa ansiedade. É claro que de vez em quando a gente tá muito agitado e tudo mais. Quando eu percebo que eu estou um pouquinho mais agitada, eu vou lá, pego um remédio desse, que eu não vou falar aqui o nome do remédio, você tem que procurar o seu médico e, enfim, falar com o seu médico, tá? Mas, enfim, de vez em quando, se eu tô muito agitada e tudo mais, eu tomo antes de dormir e eu procuro não tomar medicamentos muito fortes. Mas aí, gente, cada caso é cada caso, por isso procure o seu médico, converse com ele, seu psicólogo, psiquiatra, enfim. Por exemplo, o caso da minha mãe é um pouquinho mais sério e tudo mais, então como eu via que a minha família, no geral, sofre bastante com ansiedade, gente, elas não param. Ai, nossa, que raiva. Enfim, parece que ela deu uma diminuída, mas ela volta, não adianta. Eu acho que é aquela caixinha mesmo. Ai, que raiva.
Eu vou testar, eu juro, domingo que vem eu vou colocar outra caixinha, ou eu vou fazer uma caixinha à parte e colocar em outro lugar só pra gente testar, pra ver se é a caixinha, tá bom, gente? Mas enfim, e acabou que eu me perdi aqui no raciocínio, mas enfim. Aprendi algumas coisas, como lidar com isso e tudo mais. Só que é muito importante que você procure o seu médico. Eu trouxe algumas dicas aqui do que eu faço. O caso da minha mãe é um pouco mais sério. Ela procurou um psiquiatra, ela tratou em relação a isso com remédios, com medicamentos. E é isso, gente. Cada caso é um caso, tá bom? Eu tô falando sobre a minha experiência com ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu sofro. A minha ansiedade é um tipo, tem pessoas que sofrem com outros tipos de ansiedade. Eu sempre sofri com a ansiedade do futuro e tudo mais relacionada a isso. Eu sempre planejo demais na minha cabeça e tudo mais, então era bem complicado. Eu nunca vivi o presente, isso é muito ruim, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que viver o hoje, né? A vida... O amanhã pode não chegar, né? Então... Ai, gente, meu corpo tá me dando agonia, essa luz tá piscando. Mas enfim. Então eu vou falar algumas dicas aqui, eu até peguei algumas... Só pra me seguir, mais ou menos, um passo a passo aqui. E eu vou falando um pouquinho em cima da minha experiência, tá bom? Pra vocês. Eu não pratico exercícios físicos, assim... porém, eu acho que é muito... tem pessoas que conseguem liberar ali sua endorfina, enfim, e consegue controlar essa ansiedade através de exercício físico. Eu limpo a casa, tá? Então, pra mim já é um exercício físico isso. Eu faço limpeza de casa, eu faço caminhada, eu saio pra resolver as coisas, e isso enche a minha cabeça. Então, de vez em quando eu faço ali um aeróbico, mas eu não sou a pessoa mais adapta pra falar sobre exercício físico, porque eu realmente não saio numa academia, eu não saio pra caminhar em relação ao corpo, mas eu faço algumas coisas que ajudam. Mas eu não sou a melhor pessoa pra falar de exercício físico, mas eu sei que muitas pessoas realmente conseguiram se curar até mesmo da ansiedade através do exercício físico, tá bom? Então, se você puder, tiver um tempo, conseguir, pratique um exercício físico, faça uma caminhada, limpe a casa, enfim, faça alguma coisa aí pra liberar essa endorfina, né? Enfim, treine sua respiração, eu vou falar sobre isso. Porque realmente é uma coisa que meu marido até fala, amor, parece que você tá ficando doida. Mas, ai gente, peraí que eu tô tirando aqui a mensagem. Mas, eu aprendi a fazer isso, já tem uns 2 anos, que é respirar. Na hora que vem uma crise de ansiedade, é muito difícil ter essas crises, assim, não é crise, mas às vezes, sabe, um acelero no coração, alguma coisa assim, sabe? Eu procuro sentar, respirar, respirar e respirar e respirar. Eu fico, gente, às vezes ali uns 5 minutos respirando fundo e passa, graças a Deus. No meu caso, eu não preciso de medicamentos, enfim. Mas eu consigo, mas às vezes eu tô muito agitada, eu paro um pouco, respiro ali fundo e as coisas voltam ao normal. Eu faço isso há muito tempo, acho que bem antes, assim, eu já praticava isso de respirar e procurar, sabe? Assim, dar um alívio, parar um pouco, se eu percebo que eu tô muito agitada e tal. Eu sou uma pessoa ligada no 220, eu acho que quando Deus me fez, ele falou, vou ligar você no 220. Então eu sou assim, mas hoje em dia eu procuro... Aliás, se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre isso, que eu sempre posto muito falando que hoje em dia eu vivo na paz, que eu sou good vibes, eu sou e tal, e não. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo, até uma parte 2, enfim, falando só sobre esse assunto de paz, como viver mais na paz, mais na harmonia, enfim. Hoje em dia eu tento viver mais assim, sabe? Eu tento viver menos ligada no 220, porque nem sempre você viver ligada no 220 é bom, às vezes você precisa de um momento relax. Enfim, se vocês quiserem, trago só esse tema, sobre good vibes, paz e tudo mais, tá bom? Mas, enfim. Então, treine a sua respiração. Já falando sobre isso, né, ligado no 220, uma coisa que, gente, eu aprendi muito, eu achava que o tempo inteiro eu precisava estar fazendo alguma coisa, sabe? A minha mente pensava assim, você tá aí parada assistindo um filme enquanto você podia estar fazendo alguma coisa mais útil pro planeta Terra. E eu aprendi que os momentos também que você para, por exemplo, eu amo, sou apaixonada, é o meu maior hobby,
é deitar no sofá ou numa cama, nas cobertas, pegar uma pipoca, um doce, deitar com meu marido, com a minha família, enfim, assistir filme. Eu sou apaixonada por isso, gente, juro. Eu troco qualquer coisa pra ficar ali deitada no sofá, na cama, assistindo aquele filminho, sabe? Eu amo. Então, muitas vezes eu me cobrava bastante em relação a isso, então hoje em dia eu faço isso com a consciência limpa. Eu falo, eu preciso desse momento, todo mundo precisa tirar um momento pra fazer aquilo que mais gosta, sabe? É muito importante pra isso realmente ajudar na sua vida, em relação à ansiedade e tal. Então, tira um tempo pra você se distrair, fazer o que você mais gosta, se permita fazer isso. Todo mundo precisa desse momento, ninguém precisa estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa que seja útil pro planeta Terra, tá bom, gente? Outra coisa também. Uma coisa que me atacava muito a ansiedade, até hoje é uma coisa que eu luto bastante, é que eu sempre quero dar conta de fazer tudo, sabe? E às vezes uma pessoa quer que eu faça algo, a outra quer que eu faça algo, a outra quer que eu faça outra coisa, e às vezes eu não consigo dar conta de fazer tudo isso, ou eu realmente só quero ficar em paz, relaxando e tudo mais. Então, às vezes é importante você tirar esse tempo pra você relaxar, e é importante você saber dizer não. Às vezes é muito importante. É um outro vídeo que eu também quero gravar aqui pro canal, dando algumas dicas, sabe? Porque nem sempre você vai poder dizer sim pra tudo. Então a minha dica é: aprenda a dizer não pra certas coisas, aprenda a fazer as coisas que, enfim, você realmente quer fazer. Isso é extremamente importante. Às vezes, não só o que você quer fazer, mas aquilo que é mais importante. Hoje em dia eu prezo muito por, como eu falei, eu tenho uma organização, eu tenho minhas coisas pra fazer, então eu tento ao máximo focar ali nas minhas metas, nas minhas coisas e, enfim, é isso, gente. Aprenda a dizer não. Claro que saiba também preservar ali as pessoas que estão em volta de você também, ter esse carinho importante, é importante e tudo mais, tá? Não tô falando pra você sair falando não pra todo mundo e ficar solitário no mundo, não tô falando isso. Tô falando que pra você também valorizar os seus momentos, o que você quer, o seu gosto, tá bom? E também é importante você... Eu amo estar com a minha família também, eu priorizo bastante, eu amo estar ali, como eu falei, numa sessão de cinema e tudo mais. Então, às vezes eu digo não pra outras coisas pra estar ali com eles assistindo e tudo mais. Mas é isso, tá? Sobre rotina, né, eu já falei um pouquinho aqui, também tem um vídeo no canal, procura aí sobre como dar conta de tudo. Se vocês quiserem também eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, porque ficou bem curto, mas enfim. Sobre a rotina, foi uma coisa assim que salvou a minha vida. Eu comecei a fazer isso há uns 3 anos, mais ou menos, que foi começar a organizar a minha vida, ter um planejamento. Eu acho que mais ou menos a partir de 2020 eu comecei a fazer isso certeiramente, sabe? Eu ainda tava na pandemia, mas eu já comecei a controlar ali. Em 2021 eu tirava isso de letra, e hoje em dia eu não consigo viver sem um planejamento, assim, semanal, sem uma organização, sem uma rotina. Eu gosto de rotina. Coloque coisas prazerosas na sua rotina, porque rotina não é ruim. Rotina só é ruim se você só coloca coisas chatas, coisas que você não gosta. Então tenta manter uma rotina legal, uma rotina com tarefas, mas também com coisas que você gosta de fazer. Cumpra essa rotina, não sai colocando 300 mil coisas ali no dia pra você fazer, que realmente é óbvio que você não vai dar conta de tudo. Ninguém consegue colocar 30 coisas numa lista num dia pra fazer e dar conta de tudo isso. Então, saiba equilibrar, espalhe essas tarefas diárias durante a semana. Você não precisa fazer tudo num dia só. Coloca ali, você tem 7 dias na semana, então espalhe essas tarefas durante as semanas, tá bom? Isso é extremamente importante também. Essa questão da rotina... Ai, preciso espirrar. Essa questão da rotina, como eu falei, já tem vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos falando sobre esses assuntos de planejamento e tudo mais, que eu gosto bastante de falar. Outra coisa, você é dona dos seus pensamentos. Eu sei que muitas vezes vem pensamentos negativos, pensamentos ruins, e tenta tirar isso da sua mente, tenta controlar a sua mente, tenta pensar positivo o tempo inteiro. Hoje em dia eu tento pensar que até a coisa ruim que tá acontecendo, meu marido, ele é uma pessoa muito positiva,
E eu aprendi muito isso com ele, porque tudo ele fala, ai, mas olha o lado bom. Às vezes a gente tá na merda e ele fala, olha lá, tá vendo? Olha o lado bom da merda. Então, tire o lado bom, de tudo tem um lado bom, Deus tem um plano certo pra todas as coisas. Eu penso muito que José, né, quando foi... tem essa passagem na Bíblia, eu vou só resumir aqui, mas José, quando foi vendido pelos seus irmãos, né, pra ser escravo, ele não imaginava o plano futuro, né? Ele olhava só ali pra aquela circunstância, né? Poxa, meus irmãos me venderam, né? Pra mim ser escravo. E olha lá, no futuro ele foi governador, ele salvou a família dele. Então Deus, ele tem um propósito pra todas as coisas. Então pense positivo, sabe? Sobre as coisas. Outra coisa que é muito importante, como eu falei do sono, né? Era uma coisa que me atrapalhava muito, que eu não dormia bem. Eu não dormia bem porque meu pensamento ali, eu pensava muito sobre o futuro, sobre a minha vida, eu ficava pensando ali muito. Então, aliás, falando sobre isso, sobre uma coisa antes, eu anoto tudo, né, sobre a rotina e isso me ajuda bastante. Eu anoto coisas futuras e isso me faz com que eu tenha controle do futuro. Eu sei que eu não tenho controle do futuro, mas anotar as coisas que eu vou fazer nos próximos dias me ajuda muito. Então, tenta anotar, tenta desenhar. Se você é de escrever, tenta escrever mais sobre. Isso ajuda bastante, tá bom? Sobre o sono. É importante, gente. É muito importante você ter a sua noite de sono ali de 7 a 8 horas. Tem as idades certinho, né? Se eu conseguir, eu vou deixar a tabelinha aqui, senão eu vou deixar na descrição. Mas cada pessoa precisa ter a sua X horas de sono ali. Eu falo que se eu não durmo 8, 9 horas, eu não fico bem. Então, tem gente que com 7 horas fica super bem. Então, durma. Dormir é importante, você descansa a mente. E não adianta dormir que nem eu falei, né? Que eu deitava na cama e ficava pensando futuramente. É importante que se você não tá conseguindo dormir, tenta tomar uma melatonina, uma passiflora, Ai, tem um outro que meu marido toma. Mas tenta tomar aí alguma coisa, mas fale com o seu médico. Mas é importante que você tenha um sono saudável, tá bom? Gente, é isso. Ansiedade é uma coisa que você precisa procurar um profissional. Tem médicos aí, tem psicólogos, psiquiatras, enfim, terapeutas. Façam terapias, conversem com as pessoas. É um assunto que é muito abrangente, né? Se eu for falar aqui, é um assunto realmente enorme, assim. Hoje em dia eu consigo controlar bem a minha ansiedade com essas diquinhas que eu falei pra vocês. Meu marido, de uma época, também tava com um pouquinho de ansiedade, ele conseguiu controlar também. Então, tentem aí se cuidar, procurem, como eu falei, né, um profissional. E espero ter ajudado vocês sobre isso. Não fique com vergonha, porque todo mundo passa por ansiedade. A gente vive numa era que as pessoas estão sempre conquistando, estão sempre atrás de correr atrás de tudo. E com certeza isso dá uma noia na cabeça, uma pira. Então é preciso relaxar, acalmar, se organizar, é preciso pensar, enfim. Então relaxem aí e sigam essas dicas. Espero realmente poder ter ajudado vocês com as minhas diquinhas. Compartilhe esse vídeo com quem vocês conhecem aí que tem ansiedade, precisa ver esse vídeo. Curte, comenta, compartilha, tá bom? Vamos trocar ideias aqui. Eu não sou... Já falando pra vocês aqui, pelo amor de Deus, eu não sou profissional da área, eu sou pedagoga. Eu já estudei um pouquinho sobre ali o cérebro, então eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre isso. Mas eu não sou uma profissional da área, eu tô contando o que me ajudou, o que funciona pra mim. Então você tem que ver o que funciona melhor pra vocês, dessas dicas. Essas dicas que funcionam pra mim nem sempre vai funcionar pra vocês. Mas é isso, gente, tô falando aqui, ó, já vai dar 20 minutos de vídeo. Um beijo, espero poder ter ajudado vocês mais uma vez e tchau!